essa imagem ela representa um pouco do que é Shavuot, a festa de Pentecostes. Por quê? Normalmente, no meio cristão, ouve-se falar de Shavuot, aliás, nem se fala Shavuot, fala-se Pentecostes. Pentecostes é um ano grego de 7 semanas, né? 50 dias. Fala-se simplesmente de ser cheio do poder de Deus. E eu não digo simplesmente como se isso fosse pouco, mas não é falha. É muito mais do que isso, porque precisa haver um propósito para ser cheio do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Shavuot, o que nós precisamos ter em mente? Que quando Deus tira o povo do Egito, liberta o povo hebreu do Egito, nós não estávamos lá, mas nós celebramos Páscoa, rememorando tudo aquilo para poder testificar a salvação e a libertação que nós temos no Messias. E quando eles andam 50 dias, eles param diante do Monte Sinai e Deus fala para Moisés: vou te dar, você vai receber a minha Torá, a minha lei, os meus princípios, os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas ordenanças, os meus testemunhos. Ele outorga, Deus entrega através de Moisés para o povo hebreu, para o povo de Israel, e consequentemente para nós, porque essa mensagem chegou até aqui, a sua vontade escrita. E falar sobre isso hoje é muito interessante, porque a palavra de Deus, no meio na boca das pessoas do mundo, ela caiu em descrédito. Ela não caiu em descrédito, mas na boca das pessoas, ela se tornou um livro antiquado, um livro que ninguém quer saber mais, de coisas do passado, mas ela permanece mais viva do que nunca. Então Deus entrega ali 2 tábuas, que estão ali, né, mais ou menos representadas com os mandamentos, nós vamos falar. E estamos celebrando em 5.786, que é o ano judaico desde a criação do mundo, 2025. Shavuot, então, significa semanas. É a festa que marca a conclusão de uma contagem que nós fizemos. Quem me acompanhou no nosso Instagram, acompanhou lá nos status, eu sempre postei. Já 1, 2, 3, 4, até hoje, o dia 49, passou o pôr do sol e entramos no dia 50. E Deus determinou dessa forma. Por que nós celebramos? Porque Deus falou: celebrem a Páscoa, contem 50 dias e celebrem uma outra Páscoa, onde vocês vão me agradecer pela colheita, que foi concluída nos 50 dias. A colheita do Homer, ela começou com cevada, segundo, né, no tempo bíblico, que é um grão mais simples, um grão que não tem tanto valor, um grão menos nobre, e ela termina com trigo, que é sim o grão mais nobre que havia, e provavelmente ainda é o grão mais nobre, na verdade estou tentando contaminar, não, né? Como a Cecília sempre diz. Então, quando nós passamos contando 50 dias, nós vemos que deveríamos, né? Devemos nos preparar para o próximo ano, ter um pouco mais de entendimento, começar a olhar sobre a nossa vida, desde as coisas mais rudes, como a cevada, que era colhida, até aquilo que é mais nobre, colocar na presença de Deus. Então, desde a saída do Egito até a entrega da Torá no monte, é onde o Senhor marca essa festa. Como a Cecília já disse, festa da colheita, ou a oferta dos 2 pães, nós colocamos ali 2 pães de representação, e é uma festa que também, Deuteronômio fala que nós devemos nos alegrar com a provisão de Deus. Hoje nós não temos mais, a maior parte de nós talvez não trabalha com a questão lá nenhuma. Mas o Senhor é aquele que nos supre, nos provê, então que nós tenhamos a gratidão pela provisão dele. Essa é uma festa para falar: Senhor, te agradeço porque tu me provês, porque o Senhor tem estado comigo e eu posso guiar minha vida baseado na tua palavra. Então, quando o povo de Israel chega diante do monte, prestem bastante atenção. Olha como a palavra explica essa chegada. Diz, vou ler em hebraico. Tá aí, Vaihan chama Israel Neget Ha'ar. Israel acampou ali, de frente para a montanha. Êxodo 19:2. Israel acampou ali, de frente da montanha. E os sábios de Israel dizem que Deus colocou essa frase dessa forma, no singular, porque mostra Israel como uma pessoa só. Israel acampou. E nesse momento ele não fala todos, a multidão de pessoas, a congregação inteira, ele fala Israel. Se coloca como um único povo diante do Senhor,
para poder ouvir a voz de Deus e ouvir aquilo que foi escrito. Uma só pessoa, um só coração, e é assim que nós temos que ser. E por que então que nós temos que celebrar Shavuot? Quem aqui nunca celebrou essa data? Levanta a mão para mim saber. Primeira vez que celebra. Nós precisamos entender por que estamos celebrando, para que nós possamos querer celebrar as outras festas e, quando chegar no ano que vem, na hora que soltar a inscrição, aí você já corre lá e faz a sua inscrição. E eu creio que nós já vamos estar fazendo um lugar maior. E dessa vez, lotou. Celebramos Shavuot para reconectarmos a nossa vida com a Torá, com a lei de Deus, como sendo um guia sobre a nossa vida atemporal. Quando eu leio lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu não estou falando do salmo que eu gosto que ilumina o meu pé. Eu não estou falando daquele texto que fala tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou falando daqueles textos que só me alteram. Eu estou falando de toda a palavra, aquilo que me corrige e aquilo que me impulsiona. A palavra, a Torá, a lei de Deus, quando eu falo Torá, aquilo que eu me referindo do Gênesis e Apocalipse, não só agora aos 5 primeiros livros. Quando eu falo Torá, eu falo de algo que é real e válido até os dias de hoje. Pois, para fortalecer a identidade judaica no mundo sincretizado, todas as religiões se misturaram, de alguma forma. E como que a gente consegue limpar isso? Eu vou voltando ao original. Eu vou voltando ao original, ao original, ao original. Eu vou voltando às raízes judaicas da fé. Ah, então eu vou me tornar judeu? Não. Eu simplesmente vou ler a Bíblia como ela foi escrita por judeus em Israel, para o lugar onde Yeshua volta, que é Jerusalém, com uma ótica que me permite entender o que ele quis dizer no contexto original. E não no contexto, como a gente sempre fala aqui, de óculos de outras religiões. Então eu volto atrás nesse princípio e celebrar Shavuot, quando eu falo, o Senhor me outorgou a lei, derramou, entregou para nós a sua Torá, a sua lei, eu me reconecto a essa realidade judaica. Ainda que não sejamos uma sociedade agrícola, como eu falei, Shavuot serve para nós refletirmos no papel como um povo que é ético, que faz as coisas certas, que se preocupa com o mundo, que se preocupa com as coisas que são feitas em relação à terra, a clima e essas coisas todas. Não é essa agenda bagunçada aí que as pessoas falam, mas que eu me preocupo com a terra. Se a terra vai de bem a melhor, eu fico de bem a melhor. Se a terra vai de mal a pior, eu vivo de mal a pior, então eu tenho que me colocar responsável pelo mundo. Em fazer shkulolan, restauração de todas as coisas, porque Deus provê a nossa vida. E o último motivo, um dos, certamente há outros, celebramos a vida. Porque se nós não tivéssemos parâmetros para viver, a nossa vida não teria futuro. Entenda uma coisa, aprendi recentemente. Sem limite não se avança. Sem limite não se avança. Imagina você sair num deserto, andando sem uma bússola, sem uma placa, sem limite, você vai andando para tentar chegar no lugar. Qual é a chance de chegar? Sem limites. Você pode até chegar, você vai chegar ou muito exausto, ou com alguém te carregando. Então Deus deixa para nós limites, que são leis, para nós podermos falar, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Até aqui eu devo fazer, até aqui eu não devo. Sem limite não, se avança. E celebrarmos então a natureza, como falamos, a provisão de Deus, e celebrarmos a união em comunidade. Lembra quando eu li o texto, falando quando Deus entrega a Torá, fala que era um povo e um coração? Então nós estamos aqui como um só povo e um só coração, celebrando dessa forma no Senhor. E há então os costumes de Shavuot, as tradições de Shavuot, que nós cumpriremos aqui algumas delas. Vigília de estudo, ano que vem, perfeito? Estudaremos Tikkun Leil Shavuot, que é a vigília da Torá. E por que nós passamos a noite então estudando a Torá? Você pode fazer isso em casa, chega em casa, vai. Quer adorar, né, a palavra. Porque quando nós passamos a noite estudando, é como se nós estivéssemos prontificando para receber de novo a palavra de Deus dentro de nós. E ela se renovar dentro de nós. E aí eu lembro quando
inicia o Evangelho de João falando: no início era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e Yeshua é a palavra. Então, quando nós paramos, estudando a palavra, como estamos fazendo agora, nós estamos falando: Senhor, eu te quero, vem até a mim, eu preciso do Senhor, restaura a minha vida, renova a minha fé que está adormecida, renova a minha esperança, como nós ouvimos no louvor, como Elias foi renovado. Assim nós precisamos. Segunda tradição, leitura dos 10 mandamentos, para recordarmos o momento culminante do recebimento da revelação da Torá. E nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos ler os 10 mandamentos de uma forma muito bonita, muito legal. Leitura do livro de Ruth, vocês podem fazer em casa, porque Ruth aconteceu no contexto agrícola. Ruth, quem lembra da história, aconteceu no momento de colheita. Então eles falam que ali era o momento de Shavuot. E toda aquela história de que Ruth se entrega ao inimigo de Israel, encontra ali o seu Gaal, o seu Redentor, como nós esperamos que Yeshua venha e nos resgate. E a quarta tradição é a leitura de poemas milenares sobre Shavuot. E nós vamos ver um poema maravilhoso aqui em breve. Então eu quero que vocês se preparem, porque nós vamos ler Aseret Hadibrot, as 10 palavras. E eu quero que você ouça e leia, porque vai estar ali em hebraico, talvez como você nunca tenha lido antes. Porque num determinado momento da história, viraram para mim, e provavelmente para você, e falaram: não existe mais lei, não existe mais mandamento. Jesus aboliu os mandamentos, acabou tudo. Tudo que você precisa é da graça. E ó, eu preciso da graça. Se eu não tivesse a graça, eu estaria no pecado. Pela graça, eu recebi a salvação. Mas sem limite, não se avança. Então, quando nós lemos esses 10 mandamentos, o que nós vamos pensar? Primeiro, eles estão em vigor. Segundo, eu estou praticando. A primeira é uma afirmação, a segunda é uma pergunta. Porque tudo que nós lemos na palavra tem esse intuito. Às vezes nós lemos algo e rimos lá dentro e falamos: que bom, estou forte nessa área aqui, estou bem. E às vezes nós lemos coisas e falamos: preciso melhorar. Ou às vezes falamos: não cumpriremos. Como Israel muitas vezes disse para o Senhor, né? Não cumpriremos. Vamos então? Preparados? Nós vamos ler bastante em hebraico agora, hein? O resumo. Mandamento 1. Anohi Adonai Elohecha. Vamos juntos? Anohi Adonai Elohecha. Eu sou o eterno teu Deus. Segundo a tradição judaica, o primeiro mandamento não terás imagens de escultura diante de mim. O primeiro mandamento é: eu sou teu Deus. Eu te tirei da escravidão. Eu sou teu Deus. Anohi Adonai Elohecha. E não há outro Deus senão a mim. Esse é o primeiro mandamento. Quantos deuses nós temos colocado no nosso coração? Quantos ídolos nós temos trazido para dentro de nós? Ou nós mesmos somos os nossos próprios deuses? Porque se nós não servimos a Adonai, nós estamos servindo a nós mesmos. Ou a alguém que manda em nós. E muito melhor é servir o Senhor. Segundo mandamento: Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vamos juntos? Lo yelecha Elohim acherim al panai. Não terás outros deuses diante de mim. E outros deuses não precisam ser imagens de escultura, não. Talvez sejam os mais simbólicos, né, os mais significativos. Podem ser pessoas, podem ser pensamentos, ideias fixas. Você coloca e fala assim: meus deuses. Meios pelos quais você acha que vai conseguir chegar a Deus. As religiões são deuses. Yeshua fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí cria-se centenas, se não milhares de religiões que se tornam deuses. As pessoas olham para Deus e falam: Senhor, aqui está a minha religião, falem comigo. E lá de cima, né, ou de perto, o Senhor fala: não te ouço, não te conheço, porque não terás outros deuses diante de mim. Terceiro mandamento: Lo tza et shem Adonai Elohecha lashav. Vamos juntos? Lo tza et shem Adonai Elohecha lashav. Não tomarás o nome do Eterno teu Deus em vão. E aqui está o nome dele, ó. Consegue chegar aqui, ó? Yud, Rei, Vav, Rei. Não tem pronúncia.
Deus ocultou o nome dele. Chamam Jeová, chamam Yehova, chamam de várias coisas. A verdade é que Deus ocultou seu nome. Por quê? Porque então nós íamos chegar na esquina, tá açougue e o nome de Deus. Sabe? Ia estar lá, em tudo quanto é marca de camisa, o nome de Deus. Então Deus falou, não vou ocultar meu nome. No exílio babilônico, por zelo, as pessoas pararam de pronunciar o nome da terra para que não pudesse ser blasfemado. Mas nós temos o nome de Yeshua que nós conhecemos. E eu falo isso muitas vezes. Se blasfema o nome de Yeshua, se blasfema o nome de Jesus, tem muitas coisas, muitas frases, muitas situações. E muitas vezes não damos devido crédito ao nome. O nome não é simplesmente Ronaldo. Yeshua fala da autoridade que ele tem. Se nós não honramos, se nós tomamos em vão a autoridade dele, nós estamos descumprindo o terceiro mandamento. Vamos ao quarto? Sahor et Yom HaShabbat lekadesho. Vamos juntos? Sahor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. E eu acho lindo porque o nome do nosso dia na semana em língua portuguesa foi muito próximo, muito parecido de Shabbat, sábado, manteve. Mas um dia falaram para mim, para você, mudou para o domingo. E eu desafio para que você cave a palavra para encontrar isso. Você vai encontrar os discípulos se reunindo imediatamente após o sábado, que é a Havdalah, que é o enterramento do sábado. E você vai fazer uma conta da ressurreição do Messias e vai ver que ele ressuscitou imediatamente após o sábado, muito provavelmente na Havdalah. Então, domingo, que é a primeira-feira, não é o dia do Senhor. Mas colocaram na nossa cabeça, e graças a Deus que já tiraram, né? O Senhor permitiu tirar, que mudaram o dia do Senhor no domingo. Mas Deus dá um mandamento, dizendo que sábado é o dia de descanso. E me permitam, as pessoas que já ouviram falar isso muitas vezes, que eu fale novamente. Se o quinto mandamento fosse, trabalhe na quinta, teu salário vai ser em dobro, todos trabalhariam na quinta para receber incluído. Não tenha dúvida disso. O ímpio, o ateu, que não conhece a Deus, ele fala, vai ter uma promessa da Bíblia ali, eu vou lutar. Eu vou fazer isso porque eu quero ganhar mais. Então. Aí Deus dá aquele mandamento mais sublime. Descansa, filho. Amém. E aí fala, não, é do judeu. Não, é nosso. É da palavra, está escrito para nós. E Yeshua não descumpriu o chamado. Nem Maria, a sua mãe, ousou comprar mirra e ir ungir no túnel. Ela guardou o chamado. É muito lindo estudar o Shabbat, o sábado. É um privilégio. Vamos ao quinto. Kabed et aficha ve'et imecha. Vamos juntos? Kabed et aficha ve'et imecha. Honra teu pai e tua mãe. Isso é muito nobre. Eu agradeço a Deus por ter meus pais vivos e meu coração arde por não honrá-los tanto quanto eu gostaria. E honrar pai e mãe não fala simplesmente de ir lá, dizer bênção e abraçar, dar um beijo e levar um doce de vez em quando. Fala de prover. Prover financeiramente também. Prover de tudo que os pais precisam, como eles vieram na sua vida quando você era um bebê. Ah, mas meu pai e minha mãe não me proveu de nada. Honra do mesmo jeito, independente de quem eles sejam. Porque é um mandamento. Esse é, como todos sabemos, o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e prolongue os dias sobre a terra. Dona Irma está aí, ó, já. E pode honrar a avó também, viu, Josué? Pode honrar a mãe, pode honrar a avó. Funciona para a avó também. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Então, sexto, lo tirzar. Lo tirzar. Não matarás. Essa tradução não é boa. É não assassinarás, mas eu tenho questão de deixar. Se Israel não estivesse com as suas armas levantadas, e infelizmente pessoas não estivessem morrendo, Israel não existia mais. A palavra correta, tirzar, é não assassinarás. Não mate uma pessoa desde que a sua vida não esteja em risco ou a vida de outras pessoas não esteja em risco. Ah, mas a pessoa não pode ser salva. A vida está acima da lei. Esse é o princípio bíblico. As guerras que aconteceram na Bíblia, as guerras que acontecem hoje, pela maldade e pureza do coração do homem, infelizmente exigem que isso aconteça.
Então, não assassinar. E agora, eu falo isso, eu sei que eu falo isso muitas vezes, mas é muito bom relembrar. Nós matamos pessoas com a nossa língua. Infelizmente, tem pessoas que me odeiam, porque alguém foi lá e falou assim, você não fica bom, não sei isso. E a pessoa simplesmente falou assim, foi embora. E provavelmente tem pessoas que eu guardo mágoa no coração por algo que me falaram. E que eu preciso puxar na minha mente, orar a Deus para poder às vezes pedir perdão. E corrigir, e não matar, e não descumprir o mandamento. Vamos ao 7. Lo tinaaf, não adulterarás. E não é só com atos físicos, é com olhares. Talvez nós estejamos vivendo a geração que tem mais acesso a esse tipo de coisa de toda a humanidade. E uma coisa eu tenho para dizer para homens e mulheres, Yeshua sofreu todas as tentações como nós, todas. E ele sabia mudar o canal dos olhos dele. Ele sabia virar o pescoço dele para outros lados. Ele sabia dar respostas ágeis que o tiravam de situações onde ele pudesse entrar numa situação de contaminação de autoridade pessoal. 8, lo tignov. Lo tignov. Não furtarás. Um mandamento que acho que dispensa. Um mandamento que dispensa explicação. Nós não podemos furtar. Nós não podemos tomar as coisas dos outros. Nós não podemos nos apropriar. E a Bíblia diz que aquele que é digno e cuida bem do pouco, Deus coloca sobre o muito. A gestão das nossas finanças, a gestão das coisas da igreja, nós não podemos furtar. Vamos ao 9? Lo taner ve'arach et shakir. Lo taner ve'arach et shakir. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Está muito conectado com não matar com a língua. É a mesma coisa. É inadmissível. Se você ouviu algo de alguém, ou alguém falou algo de você, chama a pessoa para perto. Tenha coragem. Pega o seu telefone e fala, vamos esclarecer isso aqui? Peraí. Falou isso mesmo? Como é que é? Porque é um mandamento. Não dirá falso testemunho. E eu incluo aqui, não ouvirá falso testemunho contra alguém. Falarei todas as coisas. Lo tahmor beit reecha. Lo tahmor beit reecha. Não cobiçarás a carne do teu irmão. Tudo que Deus te deu é dele. Tudo que Deus te deu não é teu, é dele. No hebraico não existe o verbo ter. Existe o verbo existe para mim. Existe para mim uma esposa, existe para mim irmãos de uma comunidade, existe para mim um blazer azul. Existe para mim, mas não é meu, é do Senhor. Então o que os outros têm também não é deles, é do Senhor. Para que eu vou cobiçar? Nós temos que nos contentar com isso. E a minha pergunta é, com exceção do polêmico sábado, que está válido, algum dos outros aqui deixou de ser válido? Sábado é válido. Falando da identidade do mundo aí, né? Algum deixou de ser válido? Certamente não. Nós temos que cumprir. E eu quero então cumprir a segunda tradição de Shavuot, que é ler poemas milenares sobre Shavuot. E eu achei um poema maravilhoso, que se chama Akdamut Milim, escrito por esse homem, Simcha ben Yehuda HaSofer. Ele concluiu esse poema em 20 de dezembro de 1272. E ele foi escrito dessa forma, em textos muito bonitos. Eles foram preservados. E é um poema relativamente grande, mas eu quero que você se deleite como um salmo, como algo muito profundo que uma pessoa possa ter escrito para o Senhor em Shavuot. Preâmbulo das palavras e da paz que anunciarei, para exaltar os méritos daquele que criou os céus. Se todos os céus fossem estendidos como pergaminhos, como rolos da Torá, e todas as árvores fossem transformadas em penas, em canetas, e todos os dias comuns fossem tornados em tinta, e todas as criaturas transformadas em escritores, não conseguiriam terminar de escrever os seus louvores daquele que é santo acima e abaixo. Existe alguma criatura que conheça sua vontade
Ele, até que no véu está oculto, não como uma criação revelada a todos, pois ele está nas leituras e oculto. Quem revelará a sua vontade à criatura? Se tentares revelá-la, ocultar-se-á. Se ocultares, revelar-se-á. Se fores sutil, não alcançarás. E se alcançares, não serás sábio, se achar que alcançou. Pois, para o compreender, é necessário esforço. E esforço exige errar. E quando a gente erra, a gente precisa permanecer. Mesmo assim, tentarei exaltar seus louvores com uma linguagem apropriada à sua majestade, para exaltar aquele que está acima de todos, que é poderoso, misericordioso e eterno, elevado, sublime, assentado sobre os abismos, anterior a todos e poderoso em sua força. Ele criou acima e abaixo com sabedoria, criou as estações, fez o sol e a lua. Ele carrega todo o fardo sem se cansar. Pois sobre as suas obras ele é justo, e com força poderosa ele é perfeito. Ele é exaltado em louvores junto aos superiores, entre todas as nações com sabedoria. Existe um povo chamado Filhos de Israel, amados, servos do Rei Santo. Ele os libertou sob sua mão, e será chamado sobre eles, após eles, terá misericórdia deles, como se tem dos filhos. E a eles concedeu um presente de sua bondade, um presente, e decretou sobre eles uma brit, uma aliança, e cumpriu sobre eles conforme anunciado, uma Torá poderosa, ele lhes deu, ao povo que anda na Torá. E quando viu quem a receberam, sobre as suas cabeças, colocou santidade poderosa, e os chamou de santos, e fez eles para a glória, no lugar chamado com o seu nome. E enviou para eles a palavra da santidade, pela mão do seu servo, Yeshua, não diz aqui, é Moisés, em sua casa. E após receberam-na sobre suas cabeças. E agora, com grande alegria, pois sobre suas cabeças repousa a santidade poderosa, e se encheram de louvor sobre as suas cabeças. Eles se elevam e se exaltam nos céus como os anjos, pelo mérito do grande nome. E em paz encontram toda a sorte de anjos, e a sua lembrança está sobre o livro da memória, e em seu repouso serão lembrados, e em sua ressurreição se alegrarão. Nós vamos ser ressuscitados pela presença do Senhor. Haja paz sobre eles, e em sua ressurreição se alegrarão, e haja paz sobre eles, porque permaneceram firmes na Torá, e na Torá está a sua proteção. Em sua ressurreição, tenha misericórdia sobre eles, e que se destaquem com honra para sempre, e mereçam estar naquela esperança. E haja paz sobre eles e sobre todo Israel. Amém, amém e amém. Isso foi escrito no ano de 1200, sobre a Torá. E eu creio que esse homem viu o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, sendo derramado na santidade do Senhor sobre a cabeça deles. Ele viu o que aconteceu no Monte Sinai, onde as pessoas viam os trovões, eles viam o som descendo sobre a cabeça deles. É lindo esse poema. Senhor, eu oro para viver essa realidade, como esse homem que se chama Simha, o alegre. Nós mostramos Deus escrever coisas maravilhosas para o Senhor, em nome de Yeshua. Cumprimos então mais uma tradição da Torá. E quando eu acabava de ler esse poema, eu me entristeci por causa da incompletude de quem não está para certo. Porque eu fico esperando, eu fico imaginando o Senhor esperando os seus filhos celebrarem suas festas e viverem essa alegria, e viverem esse renovo, e viverem essa plenitude. E dizem que as festas acabaram e foram proibidas. Estudem, as festas foram proibidas. Mas nós estamos aqui as restaurando. Hoje, eu fiz questão de colocar essa imagem para que nós possamos ter familiaridade com algo que acontece nas comunidades judaicas, e nós já fizemos aqui. Isso aqui é uma réplica de um rolo da Torá. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. E aqui não tem poder. Esse material não tem poder.
Não tem nada aqui. Mas nas comunidades judaicas faz-se o cortejo da Torá. E eles andam ao redor de uma sinagoga, de uma comunidade, abraçados, envolvidos nesse rolo. Eu tive a grata satisfação de participar. Nós não temos aqui ainda dessa forma. E não é idolatria, porque é a alegria de ter a palavra de Deus. É algo que foi roubado de nós. Hoje nós temos Bíblia no celular, ótimo, vamos ter. Mas quando Deus permitiu que fosse escrita a Torá, Ele colocou no coração do povo esse amor pela lei, pela Torá. Então, o cortejo da Torá, ter Torá, ler a Torá, e em breve um dia nós vamos estar lendo ela aqui em hebraica, e eu creio que não vai demorar muito, espero, é entender que o Senhor nos deu algo extremamente nobre. Então, todas as vezes que vocês... Eu fiz questão de deixar isso aqui. Todas as vezes que vocês virem essa cena, de andar com o rolo da Torá abraçado, pessoas tocam, algumas pessoas beijam. Entendam, é o amor pela palavra. E aí você vai chegar em casa, já que você vai estudar madrugada, leia o Salmo 129 na Bíblia. Ele é bem pequeno. E lá você vai ver o que era Davi com a lei de Deus, o amor que ele tem pela lei de Deus. E nós vamos avançar, estudando algumas coisas a mais. Que agora está ficando interessante. Atos 2 foi o cumprimento de Shavuot. Atos 2 não foi Pentecostes, o primeiro Pentecostes. Atos 2 foi o cumprimento daquilo que Deus deixou que o povo recebesse lá no Monte Sinai. O que aconteceu? Eles foram plenos do Espírito, eles foram cheios de Deus. Eles receberam sobre as suas cabeças chama, inclusive o painel ali mostra uma representação. Eles viam fogo, chamas vindo sobre a cabeça deles, línguas estrangeiras, para que eles pudessem pregar. Agora, quais são as características de Atos 2, dessa cena que nós conhecemos como Pentecostes? Eles estavam congregados em unidade. É uma característica muito clara sobre quando nós queremos receber o poder de Deus. Estar unido em pessoas que querem ser dos propósitos. Mas sabe qual é a diferença? Às vezes, no meio de um momento deste louvor intenso, pessoas estão recebendo e pessoas estão distraídas. Depende de você. Atos 2, eles receberam o poder de Deus, mas eles estavam reunidos e não era só naquele momento. A tradição atesta, porque a Bíblia atesta, que eles estavam 40 dias contando, 49 dias contando, esperando chegar a Pentecostes, unidos em oração, perseverando, jejuando, clamando. Não se recebe coisas de Deus de graça. Essa palavra graça ficou muito mal posicionada no nosso idioma. A graça de Deus é nobre, não é dado de graça. Segunda coisa, eles estavam aguardando a instrução, conforme a instrução, cumprindo a contagem de um homem. Eles perseveravam na sã doutrina. Eles não criaram coisas novas para viver. Quer saber como é que era a igreja correta, certinho, que eles faziam? Atos. Ali mostra exatamente como eles viviam. Guardando a palavra de Deus. 4. Eles falavam das boas novas para todo mundo. Aí entra o significado maior de você estar aqui, de nós estarmos aqui. Porque nós temos que ser capacitados por Deus para poder levar as boas novas. Qual foi a última vez que você falou de Deus para alguém? Que você sentou com uma pessoa e falou assim: vem cá, deixa eu te falar do meu Deus, que é poderoso, que me resgatou, que me libertou, que mudou a minha vida, que me tirou do pecado. Deixa eu falar do meu Deus para você. Quando? Porque nós temos que ser capacitados para isso. A mensagem que eles começaram a pregar lá, já era uma mensagem milenar, chegou até nós. E o que nós estamos fazendo? Eles pregaram. E eles fizeram discípulos. Será que aquele povo todo que estava ali, eles foram embora e... Não. Eles chamaram. Nós precisamos ser capacitados por Deus. Porque exatamente isso, a mensagem chegou até cá. O trabalho que eles foi eficaz porque eles foram capacitados por Deus em Atos 2. Esse é o propósito de sermos capacitados por Deus. Não é no momento de música, simplesmente. É no momento que você pega a sua palavra e fala: eu vou aprender, eu vou praticar, eu vou obedecer, eu vou viver, eu vou ensinar essa palavra.
A evidência física de ser batizado é ser cheio do Espírito Santo. A evidência da eficácia. Eu fui batizado. Foi. Se você foi batizado, a evidência é que você é cheio do Espírito Santo. E por que você é cheio do Espírito Santo? Porque a sua vida mudou. Porque você começa a falar de Deus. Porque as pessoas querem ficar perto de você. Porque você não se esfria facilmente. Porque esfriar é algo de todos nós. Mas quando você começa a esfriar, você vai lá e busca Deus de novo. Você começa a ter, você vai lá e busca Deus de novo. Então, se tem alguém que não foi batizado, me procure, porque você precisa ser batizado. Você não pode esperar mais. Porque a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E é claro que não fala só de ser imerso. Fala de viver uma vida com Deus. Mas esse ato, ele precisa ser concluído. A evidência, então, é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito, qual é a evidência? A evidência de estar cheio do Espírito Santo é conhecer, obedecer, ensinar a palavra eterna e parecer-se com Deus diariamente. A evidência de que você é cheio do Espírito Santo é tanto para você quanto para os outros. Se você é uma pessoa comum, eu nem vou falar uma pessoa profana, porque se você está aqui, você está buscando largar as coisas profanas, eu tenho certeza disso. Mas se você é uma pessoa comum, que você vive a sua vida o dia inteiro, e todo dia todo mundo convive com você e te vê como um cidadão comum, uma pessoa desse reino, desse mundo, que só fala das coisas dessa terra, então a evidência de que você é cheio do Espírito Santo não existe. E você precisa ser capacitado para isso. Por isso que Deus deixa essa festa. Deus não é homem para que minta, Números 23, 19. E nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Se você não crê na palavra de Deus, você precisa se esforçar. E colocar o joelho no chão e falar: Senhor, clareia essas coisas que eu não entendo. Eu sei que tem pessoas aqui que acham que a Bíblia é um livro antiquado, como eu falei no início, que já passou, que são ideias retrógradas. A nossa salvação depende da palavra. Ele não é ômega para mentir. Peça e ele fará. Existe uma moda agora de pessoas quererem confrontar a Deus e falar assim: se Deus é poderoso mesmo, certamente vocês já viram isso. Ele pode criar uma pedra que ele não consiga carregar, porque se ele criar uma pedra que ele não consiga carregar, ele não é todo poderoso. Ele pode fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a minha resposta é: ele pode tudo, mas Deus Todo-Poderoso Ele é todo-poderoso e está estabelecido sobre os seus próprios princípios eternos e invioláveis. Ele não faz coisas absurdas. Guarde isso no seu coração, porque é uma capacitação que você vai ter com pessoas que vão chegar e vão falar a mesma pegadinha para você da história da pedra. Deus não pode fazer uma pedra muito grande que ele não carrega. Ele pode fazer tudo, só que ele não vai fazer uma coisa absurda, porque ele é Deus, ele é santo, ele é perfeito. E nós vamos falar dos atributos dele. Porque como que você se parece com Deus, sendo que você não sabe quem é Deus, como ele é. E eu parto para encerrar. Êxodo 34, o povo estava no deserto e Moisés orou a Deus. E essa oração enigmática traz coisas muito profundas sobre as características de Deus. Eu preciso que você preste atenção nisso. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. Ele clamou, Moisés clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em virar-se e grande em beneficência e verdade, guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aqui tem atributos de Deus que eu quero que você compartilhe comigo. Ele fala Adonai, que é Senhor, dizendo que Deus é misericordioso antes do pecado. Antes de pecar, isso são sábios de Israel que dizem. Antes de nós pecarmos, Deus já tem misericórdia de nós. Mas ele fala Adonai, Adonai, depois de pecar, de nós possivelmente pecarmos, ele também é misericordioso para conosco. Ele, Deus Todo-Poderoso, porque ele governa todas as coisas, a natureza e a humanidade. Rahum, que vem de Rahamim, Deus cheio de compaixão
que previne o pecado sobre a nossa vida, que nos impede, a não ser que nós queiramos, de pecar. Verranum, Deus misericordioso e gracioso. Mais uma vez, misericordioso e gracioso é aquele Deus alegre. Você tem alguém que pensa que Deus é um velho, barbudo, que joga raio na sua cabeça quando você erra? Não, ele é gracioso. Ele é bondoso. Ele é um Deus feliz, que se importa conosco. Apaim, Deus tardio em irar-se, paciente. Rav Hesed, Deus grande em bondade. Vehemet, eu pulei, Deus verdadeiro e fiel. Notzer Hesed Lafim, Deus que guarda por bondade milhares de gerações, a nossa geração. Nosei Avon, Deus que perdoa a iniquidade. Vafecha, Deus que perdoa a transgressão. Verhatat, Deus que perdoa o pecado. Venaque, Deus que não absolve o culpado que não se arrepende. E o que eu quero destacar aqui para vocês, sabe por que eu preciso falar sobre esse texto hoje? Porque eu sei que tem pessoas que não estão se perdoando. E pessoas que não conseguem se perdoar não recebem nada de Deus. Pessoas que ficam se acusando o tempo inteiro sobre aquilo que cometeram ontem ou no passado longínquo, não conseguem ouvir Deus, não conseguem adorar, não conseguem ouvir nada, não ouvem uma ministração no YouTube, que a cabeça se dispersa, perde a paciência com tudo, porque não se perdoa. Eu poderia ler o texto novamente, mas eu vou deixar referência para você me encarar. Êxodo 34, 6 a 7. Esse é o texto que mais repete os atributos do perdão, misericórdia e amor. E a única condição que está aqui ao final é Deus que perdoa, Deus que não perdoa o culpado que não se arrepende. Nós precisamos nos arrepender de todos os pecados, todos os dias. Aquilo que culpa a nossa vida diante do Senhor. Clame ao Messias por esse perdão. Mas essas características precisam estar na nossa vida. Nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas, nós precisamos parecer com Deus. 13 atributos. E agora, muito especificamente, eu quero que nós olhemos esses 13 atributos na nossa vida, porque nós temos que ter isso. Deus é imutável. Eu não lerei as referências bíblicas. Nós somos imutáveis? A nossa convicção é sim, sim e não, não? Ou hoje a gente pensa de um jeito, amanhã a gente pensa do outro, aí outra pessoa vem e fala um negócio, a gente muda de novo? Ou nós somos imutáveis como Deus é? Perseverantes e firmes. Nós só não temos que ser imutáveis para com o pecado. Isso não. Mas em relação às coisas de Deus, nós precisamos ser imutáveis. O Senhor, Ele é o amor. Nós precisamos exalar e refletir esse amor. Ele é a verdade. A nossa palavra tem sido verdadeira em todas as coisas. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria dele para podermos viver. Ele é, repito, a misericórdia e a graça. E nós assim temos que ser para conosco e para com os outros, misericordioso e gracioso. Ele é o Deus de paz, a shalom verdadeira. Nós temos que dar paz nas nossas atitudes. Quando as pessoas chegam perto de nós, elas sentem assim aquele bem-estar, aquela coisa boa de estar com você, de receber seu abraço. Ou você chega nos lugares e tribula todo mundo. Aqui não, né? Deus é fiel, Ele é cheio de fidelidade. Nós temos que ser fiéis ao reino de Deus, às pessoas, à família. Ele é o próprio governo e Ele nos deu o governo nas mãos para governar essa terra com a autoridade dele. Conseguem ver esses atributos na sua vida? Consegue pensar quais você precisa aprimorar? Conseguir? Santidade. Deus não tem a santidade, Ele é a própria santidade. Ele não peca, Ele não erra. E Ele diz, sejam santos como eu sou santo. É viável e é possível para todos nós. Ah, mas eu sou tão jovem, Deus não entende. Ele entende, mas Ele não aceita. Deus não aceita o nosso pecado. Por isso que Ele quer, por isso que Ele te trouxe aqui para falar. Arrepende, o caminho que Ele tem é melhor. Deus é justo, Ele gosta de ser justo em todas as nossas coisas. E eu deixei no final os 3 atributos que são os mais espirituais e talvez os mais compreendidos. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele não há limite para Ele. Porque Ele é fora da criação. Ele criou a criação.
Ele é onisciente, não há um pensamento nosso, o espírito do nosso coração que não sabe. Ele conhece todas as coisas. E ele é onipresente, os olhos dele estão em todos os lugares, não é o olho do Big Brother, aquela câmerazinha olhando no mão. Ele é incrível. Ele sabe o que a gente faz dentro do banheiro. Ele sabe o que a gente faz dentro de casa. Ele sabe tudo. Ele sabe o que a gente não faz, o que ele faz. Mas em contrapartida, ele sabe tudo de bom que você faz. E isso é o que onde a gente tem que se apegar. E ele sabe tudo de bom que você queria fazer e ainda não consegue fazer. E te capacita para fazer. E a minha pergunta é, nós somos onipotentes, oniscientes, onipresentes? Não. Todas as características de Deus nós podemos acessar e trazer sobre nós. E calma que eu vou explicar. Nós podemos acessar a onipotência de Deus. Nós podemos acessar a onisciência e a onipresença de Deus. E isso tem tudo a ver com Shavuot. Porque se eu não conheço a palavra, se eu não vivo a palavra, se a palavra para mim é um mero livro, eu não tenho acesso às coisas que Deus deixou disponível para nós. Preparado? Eu acesso a onipotência através da fé. A minha fé ativa, não é uma fé pequena, é a fé ativa, como um grão de mostarda. E Yeshua respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, ou não é ativa. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Lembrando que Deus não faz absurdos e nós não faremos absurdos, e Ele nos permitirá fazer tudo quanto for a vontade dEle, sem nada ser impossível. E nós só nos sentimos cidadãos comuns dessa terra se nós não cremos nisso. Porque se nós cremos, nós faremos grandes obras. Por causa da nossa fé. A gente acessa todo o poder de Deus para a honra e glória dEle, nada para nós, e a gente consegue executar na terra a obra dEle. A onisciência dele se acessa através da profecia, a palavra profética. E a Bíblia é repleta de textos sobre profecia. E cuidado com isso, porque tem profetadas. Mas nós não nos apegamos no erro, nós nos apegamos no que é correto. 1 Coríntios 14, 24. Pensa em uma reunião, ele diz, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, acessando a onisciência de Deus, ele, por todos, será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão expostos e ele se prostrará com o rosto de terra, adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. É simplesmente, eu gosto muito desse exemplo, você está sentado no ônibus, virar para uma pessoa e falar assim, querido, licença, Deus me mandou te falar que não é para você se suicidar hoje. E a pessoa cai em prantos e fala, Deus está com você. Você acessou a mente de Deus que conhece todas as coisas e falou algo para a pessoa. Isso é um dom nobre para pessoas que não sabem. Eu não me preocupo se pessoas usam de má vontade fora daqui. Se eu me apegar ao erro das pessoas, eu não progrido para as coisas que são corretas. É um dom nobre, onde você vai orar com a pessoa e Deus traz a profundidade do coração daquela pessoa para que ela possa se voltar a Deus. A onisciência que Deus está disponível para nós, neste sentido, nada de honra para nós. E a onipresença através da oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Então, quando eu oro por alguém que está longe, nós temos amigos em Portugal, por exemplo, nós oramos por eles lá. Eu não estou lá, mas eu oro por eles lá, e Deus move lá. E Deus age aonde eu oro, por onde eu oro. E eu vou repetir um testemunho lindo que eu já ouvi de uma pessoa que orava enquanto jovem por um avião. E ela conta que ela via esse avião saindo nos Estados Unidos, da cidade tal, para a cidade tal, para a cidade tal, e quando ela estava o avião estava sobre a região dos Grandes Lagos, ela via os aeroportos se fechando, e o avião acabando o combustível. E esse avião consegue pousar, assim, planando praticamente no último aeroporto. E passado anos e anos e anos, essa pessoa se casa. E ali no momento que eles estavam compartilhando as histórias, ele falou, eu era um piloto de avião. E um dia aconteceu comigo que eu estava voando na região dos Grandes Lagos. E o meu avião acabou o combustível. E foi narrando os aeroportos. Essa pessoa orou pelo marido dela. Anos e anos e anos antes. Acessaram a onipresença de Deus. Ela não estava lá, mas ela orou por algo que aconteceu lá. Foi uma mistura de profético com onipresença. Maiane orava aqui, ela falava, são
dezenas de dons que nós temos para viver com Deus. Nós somos pessoas comuns porque nós queremos viver uma vida comum e medíocre, sem a plenitude do que é Deus. Ou com medo de excesso, ou com medo de falta. Não, a gente tem que viver a plenitude de Deus. Quando somos cheios do Espírito, as pessoas veem o Senhor nas nossas vidas. É notável, é nítido. As pessoas falam, eu vejo Deus em você, é diferente. Nós não somos mais pessoas comuns. E eu quero encerrar com o texto de Efésios 1:15, que vai falar do Messias, vai falar da igreja, vai falar dessa plenitude. Então o apóstolo Paulo diz, é uma oração por nós. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, o que acontece numa comunidade cheia de alegria e de amor, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria para conhecer o que Deus tem de preparado de bom para nós. E revele, abre diante dos nossos olhos o sabedoria. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós não estamos fazendo porque quanto tempo mais nós estamos perdendo a presença de Deus, deixando de fazer, cumprir a vocação que Ele nos deu. E saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, no nosso meio. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Poder dentro opera em nós, para podermos ali, dentro da onisciência, da onipresença, da onipotência, e fazer com que as coisas aconteçam nessa terra. Nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Ele exerceu esse poder em Cristo, o Pai, dando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar. Você tem medo de quê? Porque o Senhor está acima de todas as coisas, e todo o poder lhe foi dado, e Ele deu esse poder a nós para vivermos, e glorificar o seu nome. Não só no presente século, na época que eles estavam vivendo, mas também no vindouro, porque ele sabia que a oração dele alcançaria a posteridade. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Yeshua, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e que não se ignora. E o próprio Pai o deu à igreja, entregou a nós. Igreja que é o seu corpo, entregou a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Yeshua é aquele que nos enche, aquele que nos preenche, aquele que nos satisfaz, aquele que torna a nossa vida uma vida de verdade, que nos dá sentido, porque quando nós tivemos uns momentos de dificuldade de falar, será que estamos fazendo a coisa certa? Que Ele fala assim, cumpra a minha palavra, seja cheio do meu poder, ande em retidão, guarde os meus mandamentos, pregue a minha palavra, faça discípulos. Todas as outras coisas elas são acrescentadas. O reino em primeiro lugar. E nós vamos ser cheios do poder de Deus, se assim nós quisermos.